Olá, meu nome é Rubia Osório, mentora de mulheres, e hoje eu vim aqui para falar e esclarecer a maior dúvida, e é a busca do indivíduo por um sentido, por um propósito, o desejo de se responder porque eu nasci, o que eu faço aqui, qual é meu lugar nesse mundo, qual é meu encaixe no mundo, o que eu amo fazer, que eu possa fazer e ainda ganhar muito bem com isso. Segundo os grandes filósofos e científicos do gênero humano, todas as perguntas já existem há mais de 2000 anos. Tanto que existe uma frase incrível de um filósofo chamado Mark Twain, que fala que os 2 dias mais importantes da nossa vida são o dia que você nasce e o dia em que você descobre o porquê. Essa frase é a evidência, a importância e o motivo pelo qual tanto se fala em propósito nos dias atuais. A sociedade descobriu subitamente a relevância de identificar o propósito para a realização pessoal de qualquer ser humano. O dia que você identifica o porquê você nasceu, você tem total consciência, até porque quem identifica normalmente está procurando. E o propósito é algo que você constrói e não algo que você encontra. Ao longo da nossa vida, muitas de nós temos múltiplas profissões, carreiras, onde vamos amadurecendo. E com o tempo, nossas visões de mundo, prioridades, perspectivas mudam. É natural que seja assim. Da mesma forma, é natural que nosso propósito acompanhe a nossa evolução. Vocês vão ouvir muita gente falando que não acredita em propósito, que propósito é uma bobagem, que o propósito é um romance. Não sei se vocês já ouviram isso ou leram sobre isso, mas normalmente são pessoas que sofreram bastante, estão bem machucadas, com muitas mágoas, frustradas, que normalmente veem a vida como uma vida somente para trabalhar, pagar contas e guardar bastante dinheiro para depois não trabalhar mais. Pode observar e perceber que não são pessoas que falam bem. Ou eu vou me desenvolver na minha profissão ou empresa. Elas falam, vou trabalhar e tirar tudo que eu puder agora e depois vou ter uma vida ou um negócio mais feliz, ou uma vida sem ninguém para me estressar, vou curtir minha família. Elas falam sempre desse jeito. Mas propósito é algo que angustia o ser humano. Desde que o mundo é mundo, o ser humano procura por um sentido, procura por um propósito, procura por uma razão de existir. Só que a gente só procura por essa razão. E segundo Maslow, que é um psicólogo norte-americano conhecido pela teoria das hierarquias da necessidade do ser humano, ou pirâmide de Maslow, ele disse que só depois que todas as outras necessidades estão atendidas é que nós paramos para pensar em propósito. Então, se você conversar com uma pessoa que está desempregada, ou que não tem dinheiro para comer, que não tem dinheiro para pagar contas, ela não vai estar pensando em propósito. A mesma coisa quando você está querendo construir sua família, ou quando a gente está mais focado nos filhos, em casar e ter filhos. Ou às vezes a gente está pensando em crescer no trabalho, investir na carreira, e nesse momento a gente tem outras prioridades. Segundo Maslow, a gente vai falar e pensar em propósito só depois que a gente tem todas essas necessidades básicas atendidas. Olha, eu trabalho há 8 anos com identidade, com o propósito, com missão. E o que eu percebo exatamente é que o que o Maslow fala, que você só vai parar para passar para um nível de autorrealização e propósito, que é o topo da pirâmide, que é o transcender, que é o trazer luz para o escuridor, depois que você tem a maior parte das suas necessidades atendidas. Faz sentido o que Maslow fala para você?
que nós só vamos pensar em propósito depois que nós conseguimos o básico. É assim, né? Só depois que temos as principais necessidades atendidas é que começamos a olhar para dentro de nós, que começamos a nos perguntar o que de fato estamos fazendo neste mundo e com a vida que Deus nos deu, ou o Criador, ou o universo, segundo sua crença. Antes, você não consegue sentir esse vazio, você não sente essa angústia existencial, essa dor no peito, essa vontade de sair correndo, essa necessidade de fazer algo a mais, porque estamos preocupados em colocar comida na mesa, você está preocupado em pagar contas, e quando você está com um bebezinho pequeno, você não consegue pensar nem em você. Nosso único desejo é ter um tempo para tomar um banho, dormir e relaxar. Você não está nem aí para esse tal de propósito. Na verdade, talvez você nem sabe que existe algo maior onde você vai florescer como nunca na vida. Muitos me perguntam como eu encontro meu propósito, Rúbia. Sempre tive essa certa dificuldade em responder essa questão, mas o tempo, estudo, experiência me deram uma luz. Propósito não se encontra, você o identifica. Você deve procurar inserir o propósito em tudo o que você faz. E com o tempo, múltiplas fontes de significado emergirão na sua vida e você, em dado momento, naturalmente se sentirá mais confortável com suas escolhas e terá clareza a razão da sua existência. Existe uma trajetória. Você tem um propósito e você vai mudando a forma. E para cada fase da sua vida você tem vários objetivos. Por isso, pegue na caneta, um caderno, para separar o que é objetivo, o que é meta e o que é propósito. Porque são coisas completamente separadas. Vamos lá. Meu propósito quando eu era CEO de uma company, eu mesmo que tenho agora, meu propósito sempre foi encorajar, ajudar, ensinar, posicionar as pessoas para elas focarem sempre em ter uma vida com mais qualidade e mais sucesso. Sempre foi assim, desde que eu comecei no meu trabalho. Óbvio que eu não tinha isso claro como um propósito, eu nem sabia que existia esse propósito na minha vida. Mas eu percebo que eu sempre fiz a mesma coisa, da mesma maneira, só que diferente. Então perceba que a gente tem um propósito e várias formas dele ir se apresentando. Normalmente, nós temos um propósito, só que vai estar ligado com o seu dom, que vai estar ligado com seus talentos e habilidades. Então, simbolicamente, podemos falar que Deus pensou em você, criou você e colocou essa semente que é o propósito dentro de você e te equipou com os talentos, habilidades e dons que somente você possui para exercer essa missão, essa tarefa ou esse propósito. Mas, na juventude é a época que a gente mais pensa em propósito. Eu pensava demais no meu propósito, mas aí seus pais falam que seu sonho ou seu propósito não é bom para você. Porque você não ganha dinheiro, porque vai perder tempo com isso, e você esquece tudo que você deseja, e tudo que tanto sonha. E vai fazer aquilo que seus pais te falam, que não é por mal, gente, e sim porque eles acham que isso é o melhor para você. Então, Rúbia, o que é propósito? O propósito responde ao porquê. A razão da finalidade porque algo existe. O efeito, a razão pela qual nos levantamos todos os dias da cama. E o objetivo responde ao que queremos alcançar ou atingir. Pensando que tem uma diferença enorme. Propósito responde ao porquê e objetivo ao que. Já as metas e o tempo e os meios que vamos utilizar para conseguir conquistar aquilo que queremos, os objetivos que vamos atingir, aquilo que planejamos. Então, ressignificar o sentido
de identificar um propósito pode lhe ajudar a sentir com mais vivacidade a presença dele na sua vida. E permite entender que não se trata de algo metafísico, algo espiritual que cairá no seu colo. Para encontrar significado na sua vida é necessário trabalho duro, árduo, e tanto faz o que você vai fazer na sua vida, tanto faz se você vai usar suas habilidades, seus talentos e seus dons, não importa o que você vai fazer, e sim por que você vai fazer isso. Perceba que tem uma diferença gritante que te liberta e te ajuda a fluir em direção daquilo que você ama. Como sempre eu falo, there is no free lunch. Não tem almoço grátis. Mas garanto que vale a pena. Mãos à obra. Vamos falar assim. Bom, então você já sabe a diferença de propósito e objetivo, né? Propósito é a razão ou finalidade porque algo existe, o efeito. E objetivo responde ao para quê. Isso é bem importante, porque a gente confunde propósito com objetivo, objetivo com propósito. Então, propósito você não precisa procurar, também ficou claro, você precisa estar em construção, em movimento, para identificar o seu propósito. E para cada fase da vida, não tem um propósito, tem uma forma, tem um jeito pelo qual você vai colocar isso para fora. O que você precisa para identificar o seu propósito é ir testando, se exercitando e o tempo inteiro se colocando à disposição. O propósito tem a ver com sua inclinação natural. O propósito também tem a ver com a programação interior. Então, pense comigo assim. Vamos fazer uma metáfora. Tem a Carol. E Deus colocou um talento ou uma semente nela como propósito, que é ensinar pessoas. E aí ela vai ter uma inclinação natural, que é gostar de livros, gostar de estudar, gostar de explicar as coisas para pessoas. E ela vai ter um amor especial por pessoas, ela vai ter uma alegria extraordinária quando ensina as pessoas e elas aprendem. Mas aí a Carol, que é professora como profissão, ensinar é o propósito dela. Percebem que ela pode ser professora em qualquer área. Pode ser escritora, redatora, tradutora. E em todas elas, ela vai estar vivendo seu propósito, que é ensinar. A Carol cresce e ela quer ensinar, certo? Mas aí o pai dela fala assim, professora ganha muito pouco, trabalha muito, não tem respeito. Você não vai ser professora, não. Você tem que fazer outra coisa onde você ganhe bem. Aí, então a Carol vai estudar administração de empresas. Vai trabalhar na companhia, porque ela vai ganhar mais e ela vai começar a falar sobre liderança, gestão, administração, projetos, planos. E ela percebe que precisa se atualizar, fazer mais cursos, mais formações, MBA, para ganhar mais dinheiro e crescer na companhia. Gente, eu estou falando da vida como a vida é. De cada 10 clientes que eu atendo, 9 escolheram a profissão baseada no que outras pessoas falaram para elas. E a maioria das mulheres que eu atendo não tem nem 50 anos. A maioria das mulheres que eu atendo está na faixa de 30 a 45 anos. Elas fizeram a faculdade que falaram para elas, ou escolheram empreendimento, profissão que dava dinheiro para elas, porque essa era a prioridade no momento. Lá na frente, o propósito vai ser realizado? Não. Se ela não tiver consciência, se ela não buscar, se ela se medicar, porque hoje em dia as pessoas estão tomando remédio para tudo. Estão tomando remédio para aliviar a dor, aliviar o vazio existencial, a angústia, a tristeza, por não saberem o que fazer com a vida. Você precisa estar disponível para o propósito. Você precisa estar realmente com o coração aberto, com a cabeça aberta. Você precisa olhar para você. Você precisa ter tempo para você. Você precisa fazer pausas. Você precisa ouvir a sua angústia, a sua voz interior. Você precisa ter um diálogo interno com você. Então, o que acontece com a Carol?
ela pode ter muito sucesso, sim. Pode trabalhar nessa companhia e ganhar muito dinheiro, sim. Tem muita fama, sim. Mas ela vai trabalhar para pagar contas e ter um futuro seguro. Depois ela vai se casar, vai ter filhos e os filhos vão crescer. E aí ela vai 38 ou 40 anos, mais ou menos. Que é quando a chave gira ou a ficha cai. A vida ela pergunta, a vida é só isso? Eu vou ficar trabalhando, pagando contas, sendo que meus filhos cresceram e não precisam mais de mim o tempo todo. Então ela começa a sentir como aquele ratinho, sabe? Correndo naquela roda. Aí ela fala, eu vou trabalhar tanto para ter férias uma vez por ano, vou trabalhar tanto para sair, comer pizza final de semana. A vida é somente isso? E cada vez ela começa a sentir mais angústia, e aí se ela quiser, o propósito não vai atrás da pessoa, o propósito não sai correndo atrás de você, todo mundo tem um chamado, seja você que está ou não, acredita nele ou não, tanto faz, todo mundo tem um chamado. A gente tem que ouvir, a gente tem que ouvir a voz ou ignorar, mas todo mundo tem um chamado. Então, se a Carol parar e se permitir, se ela ouvir a voz da angústia, se ela identificar a dor dela e principalmente se ela for buscar dentro dela ou pedir ajuda para alguém, para ela se autoconhecer, porque eu sempre falo para as minhas mentoradas, entre mais eu me conheço, mais eu me potencializo e me curo. Se ela começar a estudar, pesquisar e se perguntar por que eu não procuro um trabalho onde eu possa ensinar aquilo que eu já trabalhei a vida toda, no que eu me especializei, onde eu possa ajudar outras mulheres a terem vida, uma vida mais prazerosa, fazendo o que elas amam e ganhando mais e trabalhando desde casa. Se ela não se permitir, mesmo que doa, se ela não criar consciência da dor, ela jamais saberá o que está acontecendo. E vai passar o resto da sua vida triste, angustiada e sobrevivendo, até encontrar outra coisa para encher o tempo. Como cuidar dos netos, entrar numa escola de dança, de pintura, estudar línguas, fazer outra faculdade, trabalhar até mais tarde, fazer atividade física o dia todo, pertencer ao clube, igreja e por aí vai. E lembre-se, propósito tem a ver com servir aos outros, seja de graça ou cobrado. Aí depende de você. Então, pode ser que a Carol passe a vida inteira sendo diretora dessa companhia, a vida toda até se aposentar. Acredite se quiser. Eu atendi outro dia uma pessoa com 28 anos, que falou que ela tem tudo planejado para quando ela receber a previdência e se aposentar. Imagina uma pessoa com 28 anos que trabalha num trabalho que ela não gosta. Faz algo que ela odeia, convive com pessoas o dia inteiro que ela nem suporta, dirige 3 horas para ir e 3 horas para voltar, de segunda a sábado, e vai esperar até 58, 60 anos para se aposentar e assim poder realizar todos os sonhos que ela tanto planejou. Você conhece alguém assim? Claro que são pessoas que têm uma resiliência maior e que elas não se incomodam de fazer o que não gostam, se ganham bem por isso. Cada um é cada um. Existem pessoas que se elas pagarem as contas, se elas fizerem o que elas têm para fazer, se elas trocarem de carro, construírem um negócio, ou se conseguirem viver dele, aquilo está ótimo. É o que elas pensam. Vou fazer mais, elas pensam, vou fazer mais, trabalhar mais, acumular mais, para ter mais aposentadoria, uma aposentadoria decente, poder viver em paz, sem preocupações, poder passar mais tempo com meus netos, já que não consegui ficar com meus filhos porque trabalhava muito. Isso depende muito dos valores de cada pessoa. Mas o que eu quero que você guarde e perceba é que essa angústia ou crise existencial, ela vai vir lá na frente de qualquer jeito, para qualquer pessoa, independentemente da idade, depois dos 40 é que se apresenta mais. E essa conta é uma conta existencial, é uma conta que vem para todo mundo. Essa conta do propósito sempre chega. Eu sempre falo que a distância para ela chegar é a quantidade de filhos
Quanto mais filhos você tem, mais distante você está. Porque você vai se ocupando com a maternidade, ela enche a mulher, de tal forma que a gente vai colocando todas as outras coisas de lado. E não há espaço para pensar em propósito. Depois que os filhos crescem, a gente começa a sentir um vazio. E quando os filhos saem de casa, a ficha cai e começa a crise em busca por algo mais. Mas você não precisa procurar fora de você, porque seu propósito está aí dentro de você. O que você precisa é, muitas vezes, tirar o excesso de trabalho, ter consciência que existe algo melhor para você e ainda ganhar por isso. Vamos na Carol de novo. Como imaginar que ela vai olhar para o propósito de novo? Ela não necessariamente precisa ser professora ou dar aula na faculdade. Ela pode ensinar pessoas pela internet sobre liderança, sobre gestão, sobre plano de negócios e por aí vai. Porque ela é expert no assunto. Ela pode ser uma mentora e ajudar pessoas a gestionar a carreira, a conseguir um emprego dos sonhos, a trabalhar online. Isso será muito fácil para ela porque ela tem uma história, ela tem uma trajetória, ela tem um legado. O que você tem de construção, o que você tem de experiência de vida, aquilo que você já sofreu tanto, é o que vai fazer você ter sucesso na sua jornada e no seu propósito. E como que a gente sabe disso, Rúbia? Como eu sei que esse é meu propósito? Pelos meus resultados, pela superação das suas dores, pela conquista daquilo que você buscou e foi atrás, pelo seu brilho nos olhos e seu sorriso quando você conta a sua história. Os resultados são os que de fato vão falar do seu propósito, aquilo que floresce quando você faz, o que você ama naturalmente, o que você faz até de graça, o que você faria até se precisasse pagar para fazer, aquilo onde você vai se tornar imparável. E, gente, o propósito não tem a ver com dinheiro, só com dinheiro, ou só com felicidade. No início pode ser difícil, precisa de estudo, treino, trabalho árduo, de tempo para se trabalhar e se desenvolver as habilidades necessárias, de dinheiro para estudar e fazer cursos, mentorias para ir trilhando uma trajetória de aprendizado, onde você poderá levar outras pessoas até onde você chegou. Só que por um caminho menos doloroso e mais rápido. Porque, como já falei anteriormente, todas as pessoas, inclusive as que não acreditam em propósito, as que não acreditam em Deus, todas as pessoas, independente da sua espiritualidade ou crença, todas têm um propósito. Você pode falar que não acredita, mas o propósito realmente acontece. Você acessa seu propósito se você estiver construindo todo dia. O seu propósito só vai florescer se você estiver com a cabeça aberta. O propósito só vai florescer se você identificar ele. Senão, ele vai acontecer na sua vida e você mal vai perceber. Então, para finalizar, gente, se você está assistindo esse vídeo, é porque você provavelmente quer identificar seu propósito, você realmente quer ganhar muito bem, viver dele. Então, continue me acompanhando que eu vou te ajudar nos próximos conteúdos. E em breve apresentarei minha super mega exclusiva mentoria sobre Escola de Mulheres de Propósito. Mais profunda, mais focada em você, em suas dores, seus medos, seus desafios, focada em como te ajudar para não se sentir mais sozinha e perdida. Sem razão, sem sentido, sem direção, sem conexão com outras pessoas que têm conhecimento para te ajudar. Porque querem o mesmo que você. Vou te ensinar passo a passo como identificar seu propósito, como eu identifiquei o meu, e hoje eu consigo viver dele e ganhar muito bem com ele. Vou te ensinar como descobrir e reconhecer seus talentos, habilidades para identificar seu propósito. Vou te ensinar a trabalhar com seu propósito, ganhar muito bem e ainda ter tempo para cuidar da família, viajar e ter uma vida prazerosa. Vou te ajudar a eliminar essa dor no peito, essa angústia existencial, essa tristeza interna que não te deixa respirar, essa raiva e ao mesmo tempo desconforto por não saber o que fazer todos os dias. Vou te ajudar a ocupar seu lugar, a ressignificar suas dores e a ser a protagonista da sua própria história.
Quando você começa a investir tempo, energia e dinheiro naquilo que você ama, você começa uma jornada em direção ao sucesso, liberdade e felicidade pessoal, profissional e financeira. Então não desista de você, dos seus sonhos, por mais mirabolantes que eles pareçam. Lembre-se que um dia alguém sonhou em ir para a lua e essa pessoa realizou. O Walt Disney falava que se você pode sonhar, você pode realizar, e ele realizou todo. Te convido a assistir a história dele e de muitas outras mulheres e homens que mudaram nosso mundo e a nossa história. Comenta, curte, compartilha, manda esse vídeo para suas amigas. Faz a sua parte que eu faço a minha. Muito obrigada, a meu Deus, por mais um dia e a vocês por me acompanharem na minha jornada de propósito. Até!